agora a gente vai sair do Sul e vamos para o Nordeste, né? Então agora é a Érica, né? Érica Formiga, que é enfermeira da Estratégia de Saúde da Família da UBS Grangeiro 2, em Crato, no Ceará. Érica, contigo agora. Obrigada, Carlos, Érica. Olá, pessoal, saúdo todos vocês, né? Saúdo a todos, né? Todos que estão aqui na sala com a gente, mas quem também está no YouTube. Um agradecimento a todos, especialmente à professora Lígia, né? Um abraço à professora Rocinete, que está aí, a professora Sonacioli também, que eu a vi. Enfim, né? Muita honra estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho dessa experiência, né? Aos demais colegas que apresentaram anteriormente, né? A gente agora vai trazer um pequeno recorte, né? Eu vou trazer a experiência de uma unidade de saúde, né? Que é localizada na cidade do Crato, né? Esse é o meu território, essa é a nossa Chapada do Araripe, e para minha satisfação, eu moro num território onde eu atuo como enfermeira, e isso me potencializa, né, nessas trocas de conhecimento, me faz um pertencimento do meu território, né, por estar nesse cotidiano e na vida das pessoas. E o território, ele é vivo, ele é feito de pessoas, né? Então, eu abraço vocês, né? A forma da nossa chapada é uma forma de abraço, então, esse acolhimento que eu quero proporcionar. Pode passar o próximo, né? Trazendo um pouco dessas características, né, do território, nossa casa, posto, também chamada de UBS Grangeiro 2, é uma unidade adaptada para funcionar uma equipe de saúde, ela não é um posto, ela é uma casa que passou por um processo de adaptação. Estamos localizados numa área periurbana, área de Chapada, área de floresta, né, no município do Crato, onde fazemos divisa também com o Pernambuco, a Paraíba, o Piauí, e dentro do nosso território fazemos divisa com 2 territórios de áreas de PSF, de Estratégia de Saúde da Família. Temos uma população de 2.060 pessoas, o que corresponde a 510 famílias. Isso é um processo que a gente precisa também estar retomando essa reterritorialização, né? Mas que nesse momento de pandemia acabou interferindo, né, nesses cadastros, né, de visualizar esse território mais num tempo mais real, né? Somos unidades de ensino, serviço e comunidade. Eu sou preceptora da residência multiprofissional de saúde coletiva da URCA. A médica que trabalha comigo, doutora Isabela, também é preceptora, né, do curso da Universidade Federal do Cariri, da medicina, tanto na graduação como no residente de clínica médica. Então, é uma soma de forças que a gente aliou para o nosso trabalho, para a gente estar trabalhando nesse contexto também da pandemia. Podemos passar? Bom, aí chegou esse cenário, né, da pandemia nesses nossos territórios, né? A gente se viu nessa função, assim, meio que uma corda bamba. O que fazer? Tendo em vista que nós, da atenção básica, não fomos aproveitados, nós temos um potencial de capilaridade, né, de captar esse serviço, né, de saber onde é que estão esses pacientes, onde estão essas pessoas, né, porque atuamos diretamente num território que é vivo, né? Então, no início dessa pandemia, a gente se sentiu meio assim, o que é que a gente vai fazer? Né? Onde foi dada a visibilidade de toda a potência que a atenção básica trabalha, e quando eu falo atenção básica, somos nós profissionais, os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemia, é todo mundo junto e misturado, né, para a condução desse processo de atuar e promover um cuidado, né, da saúde dessas pessoas. Podemos passar para o próximo? E quando chegou a pandemia dentro do nosso território, a gente teve que fazer uma cartografia, né, um mapeamento, redesenhar esse território a partir também daquilo que a gente podia dar uma atenção. Todo esse trabalho de cartografia, de georreferenciamento, a gente faz em conjunto com os nossos residentes, né? Eles trabalham com a modelagem ecossistêmica. Isso facilitou muito o nosso trabalho, né? Agregou um valor para que a gente pudesse, a partir desse trabalho de georreferenciamento, a gente pudesse identificar onde a gente iria atuar com maior a evidência ampliando essa atuação, né?
vocês têm 2 mapas, um mapa geral que tem toda uma área já cartografada. Eu vou dar destaque nessa área lilás, esse é o nosso ponto crítico, é a área que nós não temos cobertura de agente comunitário de saúde, e a partir de um estudo que nós fizemos dentro do controle da vigilância em saúde, foi a área que nós tivemos mais casos de Covid, que eu vou passar mais adiante, né? Então, dentro da nossa equipe, né, não sou gestão, sou atenção básica, sou a enfermeira que está dentro do território, né, nessa linha de frente da atenção primária, né? Então, a gente tivemos que elaborar um plano de contingência a partir daquilo que a gente já tinha estudado. Isso, quando a gente fala elaboração do plano, eu estou falando de um trabalho de equipe. Aquela equipe de saúde que eu represento e muitas outras representam também aqui, né? Então, a gente teve que adotar, a partir da nossa realidade, e elaborar um próprio plano de contingência para que a gente pudesse atender as demandas dos nossos serviços, as demandas dos nossos usuários. Fortalecemos as ações de vigilância em saúde, implementamos planilhas de acompanhamento dos pacientes suspeitos e sintomáticos, livro de registro, tudo isso foi construído e partilhado também com o trabalho do agente comunitário de saúde, né? Utilizamos os fast tracks, né? Aquilo que inicialmente o Ministério ia lançando, aí começou edição 1, edição 2, edição 3, edição 9, quando chegou um momento que eu disse, não, a gente vai ter que fazer um compilado de tudo isso e criar o nosso, mas com base no quê? Naquilo que eu trabalho, na nossa realidade de trabalho. Então, foi assim que a gente foi montando o nosso trabalho. Inicialmente, tivemos uma agenda bloqueada por um sistema, porque o município tem um sistema próprio de atendimento, já funcionava o teleatendimento, o paciente liga o 0800, então já tinha sua vaga garantida nesse atendimento, porém, na pandemia, pelo sistema, isso foi, às vezes, bloqueado, mas nós não fechamos nossas portas, né? Como atenção básica, a gente continuou atendendo uma livre demanda aquelas pessoas que chegavam ao nosso território. Utilizamos ferramentas tecnológicas e usos de comunicação, né? Eu vendo a apresentação do Carlos, né? Isso assim me lembrou muito aquilo que a gente fez, né? E que realmente foi muito potente e potencializou as ações de interação do trabalho da gente com o nosso usuário, mas também com a equipe como um todo, né? Então, a gente elaborava também um boletim interno da equipe, esse boletim era mensal. A gente seguia os boletins que a secretaria emitia, mas a gente tentava colocar, mas como é que eu estou? Né? Porque eu estou trabalhando num território, eu tenho que ver o que está a realidade do meu território para mim poder dar uma resposta. Estabelecemos reuniões de planejamento, monitoramento e avaliação. A equipe ela teve autonomia para fazer sua autogestão, isso é muito importante dentro da atenção primária, dentro da atenção básica, né? Você ter sua autogestão, porque quem conhece o território é a equipe. Somos nós que estamos lá no cotidiano, na vida dessas pessoas, né? O atendimento de forma remota também foi utilizado, né? Utilizamos essas referências de georreferenciamento, mapeamento, como uma ferramenta que nos auxiliou a estratificação do sintomato respiratório dentro da APS em andamento. Cada pontinho que vocês estão vendo aí nesse mapa é um paciente que foi detectado com COVID dentro da nossa área, né? Então, isso facilitava, e a gente fazia um trabalho também de informação com a agente de saúde, com as comunidades. Mais adiante eu vou dizer quais foram os recursos de comunicação que a gente teve que se reinventar para chegar junto da comunidade, né? Utilizamos esses softwares livres, né, através do trabalho das residências, o SW Maps, o Google Earth. Fizemos uma classificação clínica de vulnerabilidades sociais, né, a questão em andamento, principalmente os pacientes crônicos. Isso é também um trabalho que a residência profissional nos apoia, né, e isso garantiu também uma continuidade desse cuidado através desse trabalho. Utilizamos as mídias digitais, o Instagram, temos um Instagram, grupos de WhatsApp, todos os nossos agentes comunitários de saúde têm tablet, né, então foram estimulados a criar formas de comunicação através das associações, redes comunitárias. Então, assim, a gente tinha que estabelecer um diálogo dentro do que era possível naquele primeiro ano, né? E aí a gente começou a analisar esses dados foram analisados até 2020, de setembro, e aqui eu trago esse recorte de quanto é importante a presença do agente comunitário de saúde
dentro de um território. Quando eu falo área descoberta, né, até setembro foram 91 casos que a equipe tomou conhecimento, que a equipe acompanhou através do telemonitoramento, né? O serviço não dispunha de um smartphone, era o meu telefone, era eu que monitorava, né? Era eu que fazia a ligação para monitorar esses pacientes que estavam no período de isolamento, ou suspeito, ou acometido na doença. Então, a gente fez esse recorte até 2020, setembro de 2020, né? Se a gente quisesse aprofundar isso mais detalhadamente na questão dos sintomas clínicos que predominavam, a gente também tinha como fazer, mas a gente fez isso muito superficial, só para ver essa parte da questão da área de abrangência, e aí a gente vê a capilaridade, como é importante ter a estratégia de saúde da família e a presença dos agentes comunitários de saúde numa área de cobertura, né? Então, isso foi, sim, significativo, porque foi a área descoberta que a gente apresentou o maior número de casos. Pode passar para frente? E aí, eu trago a comunicação, né? Nesse momento de pandemia, né, eu sempre gostei de rodas de conversa, e aí a gente pensou assim, como é que a gente vai começar a disseminar informações se eu não posso adentrar uma casa? Se eu não posso mais fazer rodas de conversa presencialmente? Né? Tínhamos recurso do WhatsApp, mas isso nos distanciava muito dos nossos usuários, né? Isso nos distanciava muito da nossa comunidade. Então, numa comunidade vizinha que faz divisa com o meu território, existe um ponto de cultura, existe uma rádio comunitária e rádio poste, e aí eu criei, né, virei vamos dizer assim, uma programadora de um programa de rádio, que se chama O Minuto Mais Saúde, isso foi em abril do ano passado, e aí a gente começou a montar programas, né, que passassem informações através de uma comunicação popular, que potencializasse essa informação de um processo democrático, informações corretas, né? Combatendo fake news, tentando estar mais presente dentro da comunidade. É rádio poste, o que é uma rádio poste? São 22 caixinhas de som entre a comunidade, você fica... Para muita gente, a gente começou a usar a questão, o lockdown, mas aqui no Ceará a gente é dentro de casa. Então, eu tinha que familiarizar termos, regionalizar termos, para que a comunidade ela pudesse compreender o que era aquilo que a gente ia vivenciar no início, né, da pandemia. Então, trazer para a informação uma informação que também era democrática, né, era de fácil acesso, fácil compreensão, mas essa comunicação popular que também produzisse conhecimento. Também a gente traz para a rádio uma série de pessoas transitando entre o saber científico e o saber popular. A gente tem hoje uma rede colaborativa muito grande. O corpo da programação ele é dividido em 3 blocos, onde o bloco 1 a gente fala atualidades e pandemia. Cada mês Cada mês a gente trabalha um eixo temático. Esse mês nós estamos trabalhando a importância dos movimentos sociais durante a pandemia, e tem um bloco uma vez por mês que a gente tem um bloco que se chama A Voz da Comunidade, onde é o momento da participação da comunidade, dela expor, dela apresentar suas experiências. Mês passado nós estávamos trabalhando com a economia solidária, e a gente trouxe uma experiência de uma comunidade aqui vizinho sobre a questão da agroecologia, né, de potencializar a economia solidária dentro de um território, a partir de vendas, né, locais, né, de produtos não com agrotóxicos. Então, assim, isso permite, e eu escuto experiências do Brasil todinho, né? Não é só a rádio me permitiu me transcender esse localismo aqui do Crato, porque ela também é rádio web. Né? Então, a gente escuta experiências de várias pessoas do Brasil todo. Então, no bloco 2, a gente trabalha saúde, bem-estar e educação. No saúde e bem-estar, ela traz um foco mais direcionado para a saúde, né? Porque a gente não ia montar um programa de rádio que a gente ia só falar de doença. A comunidade, a arte atravessa a vida e o cotidiano das pessoas. Aqui na região do Cariri, nós temos o cordel, nós temos os grupos de reisados, a própria comunidade é ponto de cultura, tem um maracatu. Então, tudo isso, as atividades, a rádio funciona dentro de uma oca literária, de uma biblioteca comunitária. Então, dentro desse cenário, a gente potencializou outras ações que promovessem a arte, a cultura,
né, a diversidade e a pluralidade que o Cariri tem, mas trazendo outras pessoas para também debater junto conosco, né? E no Bloco Educação, a gente traz sempre uma apresentação de uma pesquisa, de uma experiência de colegas de trabalho de outros locais, né? A gente já escutou várias experiências de Florianópolis, de Blumenau, né, de Campina Grande. Então, assim, é uma riqueza de troca de informações que nos permite também fazer a troca de conhecimento. E o quanto a gente vem percebendo o quanto foi rico para a atenção primária, a necessidade que os profissionais tiveram de se reinventar, de usar sua criatividade para também permanecer e dar uma continuidade do cuidado, além da parte de tecnologias leves, né, dessa questão, e também das tecnologias de uso de ferramentas tecnológicas. Temos também um prontuário eletrônico, isso também a gente utiliza, né? E no bloco 3 é um bloco que fala da saúde e arte e cultura, né? E dialoga sempre um espaço de poesia. Esse foi o programa do final de semana passado. A gente trouxe Vanilson Torres, que é do Movimento Nacional de Situação de Rua, e senhorinha Joana é uma militante lá de Recife, né, dos Mãos Solidárias, dos Agentes Populares de Saúde. Então, ela trouxe a experiência de Peixinhos, como foi que o movimento social, né, acabou sendo positivo e mobilizador dentro do cenário de moradia lá da comunidade de Peixinhos. Podemos passar? E aí, essa experiência audiovisual, ela nos permitiu disseminar conhecimento, né, entre várias redes, né? Nós temos um Instagram, nós tínhamos um jornal virtual, que é feito mensalmente, é meio que quase um compilado daquilo que a gente tinha uma programação da rádio, mas também a gente debate a agenda da saúde. Quero lembrar que esse jornal, quando a gente faz, a gente dissemina para os agentes comunitários de saúde, para que dissemine também na população e também nas nossas redes sociais. Né? Então, a gente teve que adotar novas formas de comunicação e diálogo, criação de grupos de WhatsApp, o Instagram, o jornal virtual, a produção de cartilhas. Nós tivemos que fazer uma produção. Fizemos cursos, né, pela AvaSUS, UNASUS, mas a gente também sentiu a necessidade de uma produção própria, a partir daquilo que a gente vivencia, para que a gente pudesse promover a educação em serviço, né? Um treinamento dos agentes de saúde, alguns produzimos alguns e-books, que eu vou mostrar mais lá na frente. Criação do podcast, cada programa de sábado, ele se transforma num podcast, então você não pode assistir o programa, terminou 5 o minutos, tá, programa, Érica? a gente acaba fazendo isso. Temos o nosso e-mail institucional também, pode passar. Temos redes colaborativas que nos apoiam, como o Movimento Ela Pode, o Movimento de Empoderamento da Mulher, o Movimento SUS nas Ruas. Temos um diálogo com a Fiocruz Brasília, onde elas enviam cartilhas, podcast. A Rede HS é a nossa parceira, a ANEPS, a Rádio Paulo Freire. E aí, no meio disso tudo, além dessa forma de comunicação, como é que eu ia garantir um cuidado? Para muita gente, isso é tecnologia leve, mas para a gente denominou nossa assistência de projetos afetivos. E a gente criou uma série de ações que pudessem garantir o cuidado, além do ambiente do posto de saúde. Podemos passar? E aí a gente criou Fala Saúde na Comunidade, que a gente visitava toda quarta-feira, todas as nossas comunidades, levando as informações, não só sobre a Covid, mas se existia um caso de violência contra a mulher, a gente acionava essa rede de proteção. Então, a gente vinha disseminando informações, né? A gente saiu um pouco dessa zona de conforto do nosso ambiente de trabalho, o posto de saúde, para adentrar os territórios. Essa é toda a nossa equipe, junto com os nossos residentes. Pode passar. Esse foi um projeto que foi custeado pela própria equipe, viu? Para a gente poder dar continuidade. Colocamos o posto informativo, saímos com informações onde circulava pessoas, bodega, como diz aqui no Ceará, parada de ônibus. Então, a gente saía com informações, tanto escritas como informações ilustrativas, podemos passar. Escrevíamos cartas para aqueles pacientes que ficaram no isolamento. Isso foi, assim, muito gratificante, porque a partir da fala do paciente, uma escuta qualificada, eu podia identificar quem estava passando por um processo de depressão, quem estava numa situação que eu pudesse dar atenção a partir dessa escuta qualificada. Então, todo paciente que a equipe fez o telemonitoramento, ele recebeu uma cartinha da equipe, né, como uma forma da gente também
a gente não está com você só nesse momento de que você está em sua casa, não, a gente está com você nesse cotidiano, nesse dia. Então, a gente acabou estabelecendo esse laço, né, de continuidade e foram escritas mais de 60 cartas, pode passar. Além disso, a gente começou a criar um projeto chamado Esperando na Janela. A gente visitava o entorno, o peridomicílio. Não podíamos adentrar a casa, mas a gente chegava, tinha um checklist onde a gente estabeleceu quais eram os critérios de visita, pacientes crônicos, né, gestante, idosa. Então, a gente acabou, junto com o trabalho do agente de saúde e nossos residentes. Então, dependendo da necessidade daquele paciente, a gente ia fazer as intervenções necessárias. Podemos passar? E aí, 2021, né? A gente hoje tem um projeto chamado Saúde na Feira. A feira da comunidade ela retomou e a gente sai entrevistando as pessoas com uma pergunta disparadora: o que é ter saúde para você? Transformamos essas respostas em podcast e divulgamos na rádio. Nós tínhamos hoje um projeto chamado Visita Segura e Afetiva. Nós começamos a adentrar as casas, fizemos um treinamento do agente de saúde, né? Eu vou passar um pouquinho. E temos também hoje implementado o varal de poesias, né? Onde o paciente, na sala de espera, a gente sempre tenta recitar poesias e estamos trabalhando isso. Pode passar? E aí, o Visita Segura e Afetiva foi a partir de uma visita que a gente fez. Essa é a nossa médica e nossos residentes de clínica médica. Quando a gente adentrou uma casa, a casa nos ensinou a partir daquilo que a gente vinha também falando para a população, né? Ela era uma casa que tinha uma série de orientações para quem ia receber a visita, quem ia adentrar aquela casa. Aí, a partir dessa ideia inicial, a gente vamos pegar essa ideia, vamos colocar como um protocolo para que a gente possa fazer isso e se estender para outras casas. Pode passar? Para isso acontecer, fizemos um treinamento, elaboramos um material técnico para os nossos agentes de saúde. Criamos dentro desse protocolo um checklist onde a pessoa assina, tem uma condicionalidade para me fazer visita. Inserimos dentro dessa visita o prontuário afetivo, né? A médica faz todo aquele ritual do prontuário biomédico, mas nós fazemos também um prontuário afetivo. Treinamos os nossos agentes de saúde. E aí está aqui o varal de sentimentos. Para mim adentrar uma casa, eu tinha que trabalhar minha equipe, eu tinha que trabalhar meu agente de saúde. E aí os sentimentos iniciais eram de insegurança, medo, a impotência. Uma equipe, quando ela é treinada, quando ela tem confiança no seu trabalho, a gente consegue fazer e promover um cuidado bem integral e, acima de tudo, humanizado, com muita amorosidade. Podemos passar? Na outra fase, também, olhando para nosso agente de comunidade de saúde, estamos numa estratificação de risco para diabetes e hipertensos. É um treinamento, é um protocolo que a gente está para implementar agora com os nossos residentes. Podemos passar? Promovemos encontros virtuais, né? Mas isso foi uma realidade que a gente testou, mas não achamos que atendemos todo mundo, então a gente está repensando essa estratégia. Podemos passar? Essa elaboração de materiais técnicos, e aí a gente tem tudo isso, né? Esse último é da puericultura, para tentar incentivar e resgatar a mãe, né, para esse trabalho que a gente já está retomando, né? A elaboração dessa cartilha plantas tóxicas, em função dessa maior permanência dentro de casa, a gente foi junto com a nossa bióloga, nós temos uma residente bióloga, então ela elaborou essa cartilha, para a gente também estar falando para a nossa comunidade. E a visita segura afetiva, que eu já falei, pode passar. E para encerrar, não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move, que nos põe impaciente diante do mundo que não fizemos, acrescentando algo que fazemos. Esse ano é o centenário de Paulo Freire, né? E trabalhar saúde, educação em saúde, ela tem que permear espaços, né, de educação popular, de luta e resistência. Então, minha gratidão aqui, estou à disposição de vocês. Érica, muito obrigada pela sua fala emocionante, né? Eu acho que põe a dimensão cultural da atenção primária como evidência da importância dessa em todos os cenários, e a capacidade de você usarem múltiplas estratégias, né? Eu fiquei escrevendo aqui, da web ao post informativo, com a poesia, realmente é de uma beleza ímpar, né, que mostra toda a capacidade de reinvenção constante das nossas equipes Brasil afora. Muito obrigada, eu tenho certeza que todos que te ouviram agora estão muito emocionados, tá bom?